Meus irmãos, nós vamos começar então o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela sua presença aqui. E nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e Ele está no nosso meio em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado, te agradeço a Deus porque o Senhor está no nosso meio. Te agradeço porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos acompanhado em cada fase da nossa vida, ó Deus, e isso não tem preço. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom e fiel, além de justo e poderoso. Por isso nós nos alegramos, porque nós sabemos a quem pertencemos. Sabemos que pertencemos a um Deus bom, justo e fiel. E, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor abre para nós esse espaço para nós podermos te louvar, te adorar, te engrandecer. Por tudo isso nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que está no Salmo de número 86, verso 5. Você pode acompanhar pela sua própria Bíblia, por aqui. E você que está nos vendo e ouvindo pela internet, aliás, seja muito bem-vindo para estar aqui no nosso meio. Você pode também acompanhar na sua Bíblia, mesmo em casa. O Salmo de número 86, verso 5 diz o seguinte: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Senhor, nós te adoramos, Pai, mais uma vez, nós te bendizemos mais uma vez por estarmos aqui hoje para celebrarmos a Ti, para glorificarmos o Teu nome, para nos rendermos aos Teus pés, Senhor, e para dizer que mais uma vez as nossas vidas pertencem a Ti todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém. As mais maravilhosas bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Que bom que você está aqui. É tão bom de ver vocês aqui, sabe? É tão bom porque nós vemos que... Nós sabemos que Deus está conosco. Deus tem nos acompanhado. Deus é fiel. Amém, gente? Amados, eu quero trazer uma palavra para você hoje, que ela veio ao meu coração de uma maneira muito suave, muito tranquila. E ela, na verdade, fala sobre algo que é muito importante nas nossas vidas. Nós vamos então ler o texto que está em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Tá bem? E eu creio que vocês vão entender o tema dessa pregação. Verso 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Amém. Então veja, o tema da nossa pregação hoje vai ser sobre perdão. Perdão. Vamos orar? Vamos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, ó Deus, porque pela leitura da Tua Palavra nós já somos abençoados. O que eu te peço agora, ó Deus, é que o Senhor venha acalmar os nossos corações, acalmar o nosso espírito, acampar os Teus anjos ao nosso redor, de forma, ó Deus, que nós tenhamos tranquilidade e paz aqui para entender tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer. Pai amado, eu te peço que o Seu Espírito Santo esteja fazendo aquilo que eu não posso fazer, que é abençoar a vida do Teu povo, a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, você já parou para pensar sobre o real significado da palavra perdão? Perdoar, perdão. Você já parou para pensar o que pode acontecer com você, ou comigo, não? Conosco, se nós não perdoamos alguém? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para examinar
assim como eu também, na medida em que Deus ele tocou o meu coração com relação a essa palavra, eu automaticamente comecei a examinar o meu próprio coração para saber se realmente eu sei o que é perdoar de verdade. Então, será que nós realmente perdoamos de verdade? Sabemos o que é e sabemos que perdoamos de verdade? Veja bem, como sempre, né, foi Pedro. Pedro, como sanguíneo, né? Sanguíneo ou colérico, sei lá. Ele quem levanta essa questão aí com o Senhor Jesus, né? Por quê? Se você for ler o texto imediatamente antes, você vai perceber que o Senhor Jesus ele tinha acabado de ensiná-los a como reagir a alguém que erra ou que peca contra você. Ele tinha acabado de ensinar aos seus discípulos, aos apóstolos, o como reagir se, por acaso, alguém pecasse contra eles, e automaticamente a gente pode dizer que peca ou erra, às vezes profundamente, às vezes terrivelmente, às vezes de uma forma grave, contra nós. E aí Pedro levanta essa questão. Vem cá, Senhor, tudo bem, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? É como se Pedro estivesse dizendo assim, né? Poxa, mas a pessoa vai, erra contra mim, né? Por favor, Senhor, até quantas vezes eu sou, entre aspas, obrigado a perdoar alguém, né? Meus irmãos, aí a gente tem que entender que o que passou pela cabeça de Pedro e que passa pela nossa cabeça também, o que nós sabemos, é que, infelizmente, gente, existem pessoas que elas erram contra nós, elas pecam contra nós, elas cometem erros graves contra nós, mas elas são incapazes de, naturalmente, entender que elas fizeram alguma coisa errada. Muitas vezes essas pessoas elas são teimosas, muitas vezes essas pessoas são obstinadas, muitas vezes essas pessoas são orgulhosas. Então, coisas como essa as impedem de entender que elas fizeram, às vezes, alguma coisa tremendamente errada ou grave contra nós, ok? E isso, com certeza, passou pela cabeça de Pedro. Mas veja bem, meus irmãos, o que existiu e que existe na cabeça do Senhor até os dias de hoje é o seguinte, que o principal aqui não é você ou eu sermos justificados perante alguém ou por causa de alguém que cometeu um erro contra nós. O foco principal aqui é que a gente descubra, ou a gente consiga fazer com que a pessoa, ela entenda que ela fez alguma coisa errada contra nós para o bem dela. Entende? Alguém que faz algo de errado contra nós e não consegue reconhecer, na verdade ela está acumulando para si algo que, num futuro próximo ou não, vai acabar trazendo prejuízo para ela. Esse é um ponto. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus ele sempre pensou nos outros, mais do que nele, né? Vamos dizer assim. Agora veja, meus irmãos, eu também tenho que dizer para você que tudo que diz respeito a perdão e perdoar tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa que nos ofendeu. E sabe por quê? Mais de uma vez eu disse para a Adriane, né? O seguinte, olha, quem erra contra você ou quem erra contra mim, quem nos ofende, quem faz alguma coisa contra mim ou contra qualquer outra pessoa, na grande maioria das vezes, ela faz isso, depois ela vai viver a vida dela bem, né? Por mais que a gente entenda que existe um contexto aqui que a pessoa pensa que está vivendo bem, mas existe um peso sobre a vida dela, o fato é que pessoas elas erram contra nós, elas fazem coisas contra nós, nos machucam muitas vezes, nós saímos machucados, mas na grande maioria das vezes aquela pessoa vai viver bem, vai viver bem. Está lá vivendo a vida dela bem, né? Está lá, vai trabalhar, vai rir, vai brincar com os outros, né? Sem perceber que fez alguma coisa conosco, enquanto nós permanecemos magoados, nós permanecemos, né, com aquela sensação horrível e às vezes por anos. Nós muitas vezes levamos o fardo do que alguém fez contra nós durante anos da nossa vida. Anos. Sabe, gente, nós somos humanos.
Por outro lado, né, nós somos humanos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a contrapartida disso é que quem aqui nunca desejou, e eu inclusive, tá? Quem aqui nunca desejou que alguém que tivesse feito alguma coisa contra nós não viesse até nós pedir perdão? Então nós vemos, meus irmãos, que essa questão de falta de perdão ou falta de perdão, é algo muito sério. É algo muito sério, muito sério. Amados, é indiscutível a gente dizer que durante a nossa caminhada aqui nessa terra, pessoas vão nos machucar. Durante a nossa caminhada aqui nessa terra, pessoas vão falhar conosco. Durante na nossa caminhada aqui nessa terra, pessoas vão nos machucar. Pessoas vão fazer isso, sabe? E aí, talvez você conheça situações, nós conhecemos situações, por exemplo, de pais que se ressentem contra atitudes de filhos e não perdoam mais os filhos, assim como filhos que se ressentem contra a atitude dos pais e acabou, não tem mais conversa, sabe? Maridos e esposas, e talvez você conheça casais assim, que transformam o seu casamento num autêntico inferno. Um autêntico inferno, sabe por quê? Porque não existe mais perdão entre eles. Porque não existe mais aquele, olha, me desculpa, e o outro dizer, tudo bem, eu te perdoo. E com isso, após anos ou décadas, tudo aquilo que eles sentiam um pelo outro acaba sendo sufocado. Você talvez conheça gente, talvez você conheça casais que eles hoje não se suportam ou que chegaram ao ponto de um divórcio porque não havia perdão entre eles, não havia diálogo, não havia perdão. Talvez você tenha trabalhado em lugares em que você tenha visto colegas brigando, né? Colegas brigando e às vezes brigando assim ferozmente, fazendo com que todo o ambiente de trabalho tenha ficado um ambiente tóxico, né? Um ambiente poluído, um ambiente tóxico, em que ninguém mais conseguia trabalhar direito por causa de duas pessoas que, né, tiveram uma briga. Então veja, o que isso nos mostra, meus irmãos? Que hoje a gente está falando sobre o perdão, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que a falta do perdão, ou então o ressentimento que alcança a nossa alma, é como se fosse uma pedra amarrada no nosso pé. É como uma pedra amarrada no nosso pé que nos impede de andar, ou que, se eu usar a analogia de um lago ou do mar, que ela nos arrasta para o fundo. E que de uma maneira ou de outra nos impede de ir para frente. A falta de perdão nos trava, meus irmãos. A falta de perdão ela nos prejudica. E torno a dizer, como eu falei antes, muitas vezes ela nos prejudica muito mais do que prejudica a pessoa que foi ofensiva ou que causou alguma coisa contra nós. Porque ela está vivendo a vida dela, sabe? Sem perceber o que fez. Então veja, eu e a Adriane, nós conhecemos, por exemplo, pais que eles eram verdadeiros demônios dentro de casa. Eu não tenho outra expressão não, gente. Nós conhecemos pais que eles eram demônios dentro de casa, contra a própria família. Existem histórias de filhos que por conta de situações com os pais, né? Lembra que eu falei? Filhos não perdoam os pais. Existem histórias de filhos que tiveram desavenças com o pai, não perdoaram o pai ou a mãe, carregaram aquilo durante muitos anos e sabe o que acontece? De repente, ou o pai, ou a mãe, ou ambos morrem. E termina o filho ou a filha com aquele fardo na mão, sem saber o que fazer com aquilo. Nós conhecemos pessoas no Brasil que passaram por isso, que tinham verdadeira aversão pelos pais e acabou que os pais morreram, né? E ela ficou com aquilo na mão. Tipo, sabe aquela situação de, por que eu faço com isso agora? Não tem mais como consertar. A pessoa fica com ressentimento na mão, fica com aquela sensação de vazio na mão e não tem mais como consertar. Talvez você conheça gente assim. Amados, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que podem acontecer na nossa vida. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet, se existe alguma coisa que te prende a nível de falta de perdão, eu preciso que você entenda que o perdão é libertador.
Sabe, gente, o perdão ele faz com que lembranças amargas sejam apenas lembranças. Sejam apenas lembranças. E a partir daí, quando você libera perdão sobre a vida de uma pessoa, você tem as lembranças, né? Porque a gente não esquece, mas aquelas lembranças não são mais um peso na nossa vida. Aquilo não traz mais peso para as nossas vidas. Então, amados, você e eu, se for necessário, a gente tem que aprender a perdoar. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet, você deve aprender a perdoar. Agora vamos lá, qual é o ingrediente chave? Qual é o ingrediente chave para a gente conseguir perdoar alguém? Lucas 23, verso 34, diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí depois em 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que eu quero dizer para você nesse momento? Que a chave, ou o ingrediente chave, ou o principal componente para nós perdoarmos alguém é justamente nós amarmos essa pessoa. Ou estas pessoas, né? Se for o caso. O componente chave para nós conseguirmos o perdão de acordo com a perspectiva de Deus é nós amarmos. Amados, todas as vezes que forem injustos, isso aí eu já tinha ouvido isso várias vezes, tornei a ouvir agora, enquanto eu estava preparando essa pregação. Todas as vezes que alguém foi injusto contra você, todas as vezes que alguém magoar você, todas as vezes que alguém ofender você, todas as vezes que alguém fizer com que você sofra algum tipo de prejuízo, pensa no seguinte: o meu Senhor, ele foi torturado, injustamente acusado e pregado numa cruz. Mas mesmo assim, ele conseguiu perdoar porque ele amava incondicionalmente. O que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Ele estava pregado numa cruz, gente. Ele estava pregado numa cruz. Mas ele tem a capacidade de chegar e dizer: Pai, perdoa-os. No fundo, ele estava dizendo: Pai, perdoa-os porque eu já os perdoei. No fundo, era isso que ele estava dizendo. Foram muito mais injustos com ele, mas sabe, o conseguir perdoar está intimamente ligado ao quanto eu amo alguém. Foram muito mais injustos com ele do que jamais serão conosco, mas se ele conseguiu amar as pessoas que o puseram na cruz, então nós conseguimos amar aqueles que nos causaram algum mal. E através disso, a gente consegue perdoar. Então, meus queridos, o ingrediente principal é você amar a pessoa que está do teu lado, é você amar a pessoa que te causou dano, é você amar aquela pessoa que te injuriou, que talvez tenha gritado contigo na frente de todo mundo. Amar. Sabe, gente, o perdão ele é um exercício constante na nossa vida, por isso que ele fala no verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro, né? Para o Pedro colérico, né? Enfesado Pedro. É todo dia. É toda hora. Perdão não está limitado a tipo, ó, gastou a tua quantidade de perdão, meu filho, agora vai embora, que eu não quero mais saber de você. Não, perdão é algo que a gente exerce todos os dias. Sabe por quê, gente? Porque todos os dias Deus te perdoa. Todos os dias Deus te perdoa. E se Deus te perdoa, nós também temos que perdoar uns aos outros. Aí, por isso que está escrito em Colossenses 3, verso 13, o seguinte: suportem-se. Essa palavra em português ela é complicada. Suportem-se. Aguentem-se, né? Uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem, aguentem, sustentem uns aos outros e perdoem. Por quê? Porque o Senhor lhes perdoou. Então, gente, a chave é essa. Agora, a gente já está caminhando para o fim. Tem uma situação diante de Deus aqui que a gente sempre tem que se lembrar. Eu disse para vocês que Deus, Ele nos perdoa todos os dias. Nós devemos perdoar os outros, porque Deus todos os dias Ele nos perdoa diversas vezes. Marcos 11, 25 e 26 diz o seguinte: e quando estiverem orando, você está lá, no seu quarto de guerra, está lá falando com o Senhor. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa séria. Eu estou aqui parado em oração, falando com Deus. Aí, de repente, Deus me leva a lembrar de alguém. Olha, meu filho, olha, tem o fulano. Você está com raiva dele. Você está ressentido dele ou dela, enfim. Você está ressentido com ele, você está com raiva dele, você está com mágoa, você está com ressentimento. Você não perdoou essa pessoa. Deus nos traz isso à mente. E aí eu tenho o testemunho da palavra que diz o seguinte: olha, antes de eu continuar a falar com o Pai, eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que pegar essa pessoa e dizer: Senhor, olha, o Senhor já me perdoou tantas vezes, de coisas tão terríveis. Eu merecia o inferno, porque eu pertenço a uma humanidade caída. E o Senhor me perdoou. Se o Senhor teve capacidade de me perdoar, então eu também perdoo Ele. Porque a Bíblia é bem clara: se eu não perdoar quem pecou contra mim, Deus vai chegar e me dizer: meu filho, tudo comigo diz respeito a relacionamento. Então, se o teu relacionamento está quebrado com aquela pessoa, o teu relacionamento automaticamente vai estar quebrado comigo também. Então, se você não perdoar aquela pessoa, eu não posso te perdoar, porque você precisa perdoar. Assim como eu te perdoei, você tem que perdoar. Você deve perdoar. Amados, toda vez que você ficar magoado contra alguém, eu torno a dizer, lembre-se que Deus tinha e tem muito mais motivos para ficar magoado contigo e comigo do que você com qualquer outra pessoa. Todo relacionamento é via de mão dupla. Eu acabei de dizer isso. E Deus iria dizer para você: relacionamento comigo é mão dupla. Todo relacionamento é de mão dupla. Então, se você não perdoa aquele que está ali, se o teu relacionamento está quebrado com ele, o teu relacionamento está quebrado comigo. Por isso que o perdão é tão importante. E para nós terminarmos, para que você veja a extensão do amor de Deus, a extensão que o amor de Deus teve, que Deus teve de amor para você, aquele texto muito conhecido de João 3, capítulo 16. Porque Deus amou ao mundo, ou seja, Deus amou você, Deus amou o mundo, Deus amou você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que grande amor Deus teve por nós. Para pensar em quão grande amor Deus teve por nós. E se nós fomos e somos alvo desse amor da parte de Deus, será que nós não devemos tornar as pessoas ao nosso redor alvo também desse mesmo amor, que é um amor perdoador? Então, meus irmãos, eu quero orar hoje por você e por mim, para que Deus nos ajude. E se você em algum momento você se lembrar de alguém contra quem você tem alguma coisa contra, até o dia de hoje,
perdoe. E mais, se você não conseguir, se você Senhor, eu não consigo. Se você chegar diante de Deus e disser assim, olha, Senhor, eu quero, mas eu não tenho forças para isso. Eu não consigo. Peça a Deus para que Deus te ajude. Eu não estou dizendo que seja fácil perdoar, porque tem situações que são muito complicadas. Mas eu também não estou dizendo que é impossível. Se o Deus que nos ama nos pediu para que nós perdoássemos, então é porque nós, com a ajuda dele, nós temos a capacidade de perdoar. Nós temos a capacidade de nos reconciliarmos com pessoas cujo relacionamento foi quebrado por causa de alguma situação e por causa de falta de perdão. E eu vou tornar a dizer, perdão, meus irmãos, é libertador. O perdão, ele é libertador. Vamos orar então? Talvez você tenha no seu coração, ou tenha na sua lembrança, ou durante essa pregação, você tenha se lembrado de alguém que você diz assim, olha, eu tenho muita dificuldade de perdoar aquela pessoa, ou não perdoa. Eu queria então sugerir a você que você pusesse essa situação diante de Deus e dissesse, Senhor, me perdoa por eu não perdoar e me ajuda a perdoar. Amém? E nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude a nós sermos pessoas que perdoam para manter a unidade. Vamos orar? Vamos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Porque, Senhor, na verdade, a vida ela é um exercício constante e contínuo de perdão. Aonde nós, ó Deus, perdoamos-nos uns aos outros, para que a gente possa continuar a caminhada. Meu Deus, eu quero te pedir agora, ó Deus, que o Senhor venha visitar a cada um de nós e que, se existir em nós falta de perdão com relação a alguém, que o Senhor venha não só nos revelar, mas que o Senhor venha nos ajudar a perdoarmos, a nós estendermos o perdão para a vida desta ou talvez até destas pessoas. Porque perdão e perdoar faz parte da vida cristã. É parte fundamental da vida cristã. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nós vivermos uma vida plena em liberdade, porque nós perdoamos-nos uns aos outros. Tudo isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar pela tua semana, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do rosto dele, na sua vida. Que o Senhor guarde a sua caminhada, vá adiante de ti, te guardando de todo mal, que ele vá atrás de você, te protegendo de todo perigo, que ele vá à tua esquerda e à tua direita, te impedindo de entrar em algum caminho que não seja da vontade dele. Que o Senhor te proteja, que ele te guarde, que ele te abençoe, que ele abra portas que hoje estão fechadas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.